Aqui eu tenho um macaco também, não é esse que eu utilizo nas minhas recuperações, não é esse, eu utilizo macaco de garrafa, só que eu tô sem nenhum aqui, estão todos em obra, então peguei esse aqui simplesmente para lembrar de falar sobre o macaco na utilização aí das nossas recuperações estruturais, quando é o caso que nós temos que fazer uma recolocação de uma laje, eventualmente de uma estrutura metálica, de um muro, já fizemos isso, paredes que saíram do nível. Parede é um elemento vertical, entretanto com a utilização aqui de escoras e mais os macacos de garrafa, sempre de garrafa. Mas o macaco de garrafa, eu tenho um conjunto aqui de 10 macacos, em algumas edificações, recuperações, eu já cheguei a utilizar até 26. Então eu trabalhei com os meus 10 e mais 16 locados. E eu ainda utilizo sempre em conjunto com o macaco de garrafa, eu utilizo também a fita de tração no sentido oposto. Então se é um muro, por exemplo, ao mesmo tempo que eu utilizo o macaco para fazer aí o empurramento da estrutura, com as fitas do outro lado eu vou fazendo o tracionamento. Então é esse conjunto, sempre vários, muito. Eu nunca posso utilizar um ponto só, porque daí ele rompe a peça e eu acabo de destruir aquilo que já estava ruim. Então eu utilizo vários elementos, é claro, é feito todo um dimensionamento desse trabalho e aos pouquinhos vai colocando 1 centímetro, daí passa para o outro equipamento, mais 1 centímetro, começa de novo e vai fazendo esse trabalho com a utilização aí de linhas, de prumo, de níveis, para ver como que está indo a evolução desse trabalho de recuperação. Pessoal, por incrível que pareça, o celular também é um equipamento imprescindível hoje para a perícia, tá? Eu tenho vários aplicativos que eu utilizo aqui e que são de uso gratuito aí. Tem aplicativos para fazer a aferição de vibrações. Já fiz perícia utilizando somente aplicativos gratuitos aqui para fazer a aferição de vibração. Foi uma situação numa cidade próxima aqui, uma determinada edificação com muitas fraturas e o proprietário disse, ao lado tem uma fábrica de pré-moldado, tem muita vibração. Então baixamos esse programa, fizemos aí uma compatibilização entre vários celulares, colocamos nos lugares certos, o responsável pela empresa acionou os equipamentos e nós fomos fazendo as aferições. Mas além disso, tem várias outras ferramentas, vários outros aplicativos, muito valorizado, muito bom, muito útil para o perito fazer a realização a contento da sua atividade e do seu trabalho. Pessoal, esse aqui é o nível, eu recomendo que seja um nível aqui de pelo menos 1 metro, tá? Os níveis muito curtos, acredito eu, que não tem aí uma boa credibilidade, que não tenham dados aí com a suficiente responsabilidade. Então, o nível ele é utilizado tanto para fazer a aferição dos desníveis dos elementos verticais, como é o caso de uma parede e um pilar, ou eventualmente um piso, uma laje ou um forro, tá? Esse aqui é um nível de alumínio de base magnética, muito importante quando eu estou trabalhando aí com estrutura metálica, tá bom? Fiquei devendo o prumo para vocês. Pessoal, encontramos o prumo. Então o prumo, ele é muito importante, principalmente em casos de recalque diferencial, porque é onde eu consigo aferir o desnível dos elementos verticais, como é o caso de parede. Acontece que uma única medição, uma única aferição não é confiável, não tem credibilidade. Por quê? Porque pode ter ocorrido um erro de execução na hora da confecção, da execução do reboco, do revestimento. Então, por isso, nós utilizamos várias medições, várias aferições. O recalque diferencial, por exemplo, onde eu utilizo o prumo, onde eu utilizo o nível, eu faço as aferições dos elementos verticais, paredes e pilares, dos elementos horizontais, vigas, laje, piso, forro,
eventualmente até uma cobertura, e a análise da morfologia da fraturação, que é uma ciência exata. A fraturação não ocorre por acaso. Ela tem sempre um desenho, uma formatação que nos indica o que é que ocorreu. Então, com o uso de equipamentos muito simples, é absolutamente possível dar com 100% de certeza um diagnóstico da ocorrência, por exemplo, aí de um recalque diferencial. Tá certo? Valeu, gente!